Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de junho de 2022, são 8 horas da manhã. No Valor Econômico, pauta econômica e não a de costumes é o que define o voto do evangélico, diz pastor lulista. A pré-campanha de Lula planeja encontro com 1.000 evangélicos em São Paulo em agosto para buscar uma aproximação com essa fatia do eleitorado. Na verdade, o Lula vem tirando evangélicos da influência de Bolsonaro aos poucos e progressivamente. Na última pesquisa Datafolha, o Lula já empatou com Bolsonaro entre os evangélicos. A tática dele é muito simples. Ele está apelando à parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Escalado pelo PT para tentar melhorar o diálogo da pré-campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva com cristãos, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger aposta que a economia e não a pauta de costumes, homossexualidade, aborto, é o que vai definir o voto dos evangélicos nesta eleição. Nós não podemos nos esquecer que a maior parte, a quase totalidade dos evangélicos bolsonaristas são pessoas pobres, muito pobres, que estão sofrendo muito com a crise econômica e que têm sido mantidas, apesar de tudo, ao lado de Bolsonaro, pelas igrejas neopentecostais. Mas quando falta comida na mesa, fica difícil. E na Folha, o Lula diz que o PSDB acabou e ironiza o golpe de Bolsonaro em evento na PUC São Paulo. O Lula, que tem buscado apoio de tucanos, participou de lançamento de livro com as cartas que ele recebeu na prisão. Ele afirmou na noite de terça-feira em São Paulo que o PSDB acabou, de fato acabou mesmo, e ironizou as ameaças do Bolsonaro de não aceitar o resultado da eleição nesse ano. Disse o Lula: me prenderam achando que a gente ia ficar mais fraco e a verdade é que vocês fizeram eu sair da cadeia muito mais forte do que eu entrei. Eles achavam que iam nos tirar, que iam banir o PT, disse Lula. Vocês estão lembrados que uma vez um senador do PFL, depois DEM e hoje União Brasil, o Jorge Bornhausen, disse que era preciso acabar com essa raça do PT? O PFL é que acabou, e agora quem acabou foi o PSDB, e o PT continua forte. O Lula tem toda a verdade, seria bom ele pensar, já que está querendo o apoio do PSDB, né, pensar um pouco em não queimar as caravelas, né, não destruir as pontes. E sobre a questão do golpe, o Edson Fachin, do STF, alerta hoje. Nós vamos ver a notícia à frente sobre o risco. Mas o Lula sabe o que diz, né? No UOL, a violência policial no Brasil mobiliza a ONU e os europeus contra o governo Bolsonaro. Na verdade, ONU, europeus, OEA, Estados Unidos, China, todos estão contra o Bolsonaro. Na verdade, ele só tem apoio de meia dúzia de ditadores de pequenas republiquetas e com o resto do mundo, com o mundo desenvolvido, a imagem do Brasil está no chão junto com a do Bolsonaro. A violência policial abre uma ofensiva internacional contra o governo Bolsonaro com a mobilização de políticos europeus e reuniões entre ativistas e a ONU. Nesta semana, uma proposta foi entregue por um dos maiores grupos dentro do Parlamento Europeu para que uma moção de urgência seja tratada pelo órgão em relação à situação brasileira. Isso reflete diretamente nos investimentos no país. E o Bolsonaro foge dos debates como o diabo foge da cruz, diz o Metrópolis. Bolsonaro já mandou o repórter calar a boca por não ter gostado da pergunta que ele lhe fez.
pela mesma razão, ameaçou encher de porrada a boca de outro repórter. Armando Falcão, ministro da Justiça de Geisel, o quarto presidente da ditadura militar, ficou famoso de tanto repetir a frase "nada a declarar". O noticiário está repleto de observação de que, procurado para comentar o governo Bolsonaro, preferiu não fazer. É um truque velho para não alimentar assuntos incômodos. Foi, portanto, em linha com tudo isso que o Bolsonaro declarou ontem que não participará de debates no primeiro turno. O problema do Bolsonaro é o seguinte: ele está muito atrás do Lula nas pesquisas. E a única chance dele de tentar mudar esse quadro seria debater. Se ele não debater, já era. Por isso que todos os outros candidatos que estão atrás do Lula vão querer que o Lula esteja nos debates e vão lutar para debater com ele. O Bolsonaro tinha que fazer a mesma coisa, ele tem quase metade dos votos que tem o Lula. Mas o Bolsonaro acha que pode dar um golpe. Essa é a verdade. E ainda no Metrópolis, polícias de ao menos 11 estados são acusadas de usar a tal da câmara de gás na viatura, gente. O Metrópolis encontrou ao menos 24 casos no país em que foi usado procedimento semelhante ao que matou Genivaldo de Jesus Santos. O uso abusivo de gás lacrimogênio e de pimenta por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, em Umbaíba, não é fato isolado no país. Genivaldo foi morto em uma espécie de câmara de gás improvisada por policiais no porta-malas de uma viatura após ser abordado no último dia 25 por estar sem capacete. O Metrópolis encontrou dezenas de outras situações semelhantes ao redor do país. O União Brasil lança Bivar, mas deve liberar diretórios. É piada pronta isso, né? O partido do tal Luciano Bivar, que criou o PSL, que ajudou Bolsonaro a vencer a eleição e que depois brigou com ele, o tal União Brasil, a aliança entre o DEM e o PSL, lança esse sujeito, mas vai liberar os diretórios do partido pelo Brasil inteiro para cada um votar em quem quiser, porque evidentemente sabe que essa candidatura de Bivar é uma farsa. E o Edson Fachin pede atenção a ataques à democracia. O presidente do TSE alerta representantes estrangeiros no Brasil para que acompanhem de perto arremessos populistas de líderes políticos por meio de acusações levianas de fraude. Recado foi para Jair Bolsonaro, embora não tenha citado o presidente. O Fachin está há muito tempo dizendo que teme um golpe de Estado no país. Seria bom, pelo menos, ouvi-lo um pouco. No Globo, em reunião, campanhas de presidenciáveis veem tentativa da Polícia Federal de se descolar de Bolsonaro. Na verdade, a Polícia Federal não quer ser confundida com a Polícia Rodoviária Federal, com a PM, porque é um órgão de elite do governo brasileiro. A reunião realizada nesta terça-feira pela Polícia Federal com partidos políticos trouxe as campanhas mais do que dados sobre a segurança que será fornecida aos presidenciáveis. A avaliação de representantes dos candidatos feita à coluna que estavam na agenda foi a de que a PF tentou se descolar de qualquer interferência ou ingerência que poderia ocorrer por parte do Bolsonaro. E no Estadão, a pesquisa mostra que os bolsonaristas já estão fazendo campanha pelo WhatsApp. Eles estão muito ativos no WhatsApp. O detalhe, pessoal, é que isso é ilegal. E o cenário eleitoral pode fazer o Bolsonaro mudar de ideia sobre debate no primeiro turno. É a única chance dele. Se ele não for aos debates, parabéns e tchau, não é? E por fim, fake news bolsonaristas nas igrejas são coisa do diabo, diz pastor. Esse pastor de esquerda diz haver uma bolha de produção de mentira que está pegando alguns líderes evangélicos e também os próprios evangélicos. Mas a existência desse pastor, esse pastor de esquerda, o Schallenberger, ela
reforça a matéria de capa, a principal matéria do Primeiras Notícias de hoje: a estratégia de Lula para tomar os evangélicos de Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.